Tá bom. Tudo bom? Tudo bem. Que E bom, por aí? Rita. Tudo certo, tudo certo. A gente. Peraí, deixa eu aumentar a tela aqui. Opa, aumentei a tela. Batalhando, né? Batalhando, saindo só para as coisas extremamente necessárias. Agora fui conversar com os colegas ali que estavam precisando de um suporte, mas só o que é necessário mesmo. Comprar comida. Sim. Como é que tá por aí? Tá isoladona? Como tá? Direto também, só saindo pro essencial, assim, só principalmente para fazer compras de supermercado, porque esse negócio de supermercado delivery é impossível. É só com uma Impossível? galera que realmente pode pagar, é muito caro. Sim. E hoje eu dei uma saída é, é, diferente, que foi para distribuir umas cestas também pelo espaço cultural nossa biblioteca, né? A gente Massa, conseguiu massa. fazer uma primeira, mas assim, com super suporte de proteção para não pegar risco para ninguém. Sim, E aí, importantíssimo, importantíssimo. Os protocolos são necessários. sim. Então, bora começar. Tu já tocou aí na biblioteca. Me fala um pouquinho aí de como funciona o trabalho, ou como funcionava. A biblioteca tem um tempão já de trabalho aí, né, na comunidade. Fala um pouquinho aí para quem não sabe. Então, o Espaço Cultural Nossa Biblioteca tem 43 anos de história, é muito tempo. E esse tempo foi desenvolvido. É uma biblioteca comunitária que existe aqui no bairro do Guamá, formada por pessoas que moram no bairro do Guamá, pela comunidade que puxa. Não tem um financiamento, então vive à base de editais, assim como nós artistas. Depende de editais de financiamento ou de doações. E é um espaço que produz cultura, produz ensino, produz arte no bairro. Tem oficinas que são frequentes, constantes, que é de dança, de musicalização, de teatro, de desenho e de mediação de leitura, né? O Massa. foco da biblioteca é pensar na leitura como um direito humano. E todas as atividades culturais que envolvem a biblioteca trazem como prisma a leitura como um direito humano. Então, o Massa. teatro voltado e pensado a partir de uma leitura de mundo, a partir de uma leitura de corpo e de contato com o outro, a dança, a música, enfim. E eu entro na biblioteca em 2017 e estou lá desde então. Vim morar no bairro do Guamá por conta da biblioteca, por atuar Olha, nesse espaço, e me apaixonei por aqui. E hoje eu sou mediadora de teatro do espaço e todos somos também uma grande equipe comunitária de artivistas, né, que estão direto na linha de frente dessa resistência aqui no bairro, de contactar famílias, de entender que realidade é essa que está para além dos centros e de produzir uma arte que é diferenciada. bacana, bacana. Gente da periferia se organizando dentro da periferia, né? Muito doido Isso. isso. A gente se apresentou junto, tu lembra, naquele evento que teve na biblioteca? Foi na Eu pracinha, não lembro o nome da praça. Foi bem fui bacana. na Benedito Monteiro. Era São João, né? Era disso mesmo, São João. Já vai fazer um ano, é isso? Um ano, cara. Cara, e a gente não imaginava que a vida ia dar essa volta e a gente ia estar, né? Nunca, ninguém podia prever isso, né? Que louco. Eu estava comentando com minha companheira, né? Olha, a gente nunca sabe quando é que o mundo vai acabar. Eu estava te convidando para ir para Curitiba, vamos para Curitiba. Aí não dá, não dá, não dá. Olha aí, o mundo acabou e a gente está preso aqui agora. Exatamente, a gente não conseguiu sair, não conseguiu fazer muitos planos que tinham, né? Inclusive, a biblioteca ficou emperrada no meio de um projeto, porque do ano passado, daquela época para cá, a gente estava sobrevivendo pela Fumbel, pelo edital da Fumbel. Uhum, Então, geralmente, quando entra algum edital que se a gente consegue aprovar projeto, o valor é dividido em bolsas e essas bolsas são divididas. Então, ninguém recebe um valor total. Como são muitas pessoas para trabalhar, a gente divide, por exemplo, uma bolsa de R$ 600 por dois para ser uma ajuda de custo mesmo para todo mundo. E o que aconteceu foi que terminava agora em abril e a gente não conseguiu terminar porque a pandemia veio, travou o projeto, travou os planos, travou tudo. que loucura, né? Falando em edital já, tu tá por dentro desse edital da prefeitura? Tu deu uma olhada? Dei uma olhada, fiquei mordida, conversei em alguns grupos, eu faço parte de um coletivo também, a gente deu uma conversada sobre e já deu, né, uma dor de cabeça, assim. E me diz uma coisa, a exemplo desse edital da prefeitura, que na minha opinião
não é meritocracia. Na minha opinião, eles são perversos e eles geram toneladas de burocracia que é para a gente não ter acesso. E depois dizem, olha, o edital estava aí, não tem artista, não tem produção cultural. Na minha opinião, é isso. Essa gestão nefasta do Zenaldo, e como era a do Dulciomar e como foi de tantos outros. Mas, a exemplo desse, os outros editais que vocês participaram da prefeitura eram tão complicados assim? Cara, assim, a biblioteca nunca conseguiu um edital da prefeitura, foi a primeira vez, né? E assim, eu não me admirei tanto quando eu vi esse edital agora da prefeitura, porque ele se assemelha muito a esse edital que a biblioteca aprovou e que é uma tortura praticamente, porque a gente passa a maior parte do tempo tendo que se bater com burocracia. E com burocracia diante de uma realidade que é muito delicada. Você fazer uma ficha de inscrição para cada pessoa que acessa a biblioteca, sendo que é um espaço que atende mais de 400 pessoas, que a circulação é imensa, que muita gente não sabe todos os seus documentos ou até se sente constrangido de responder algumas perguntas. A ficha de inscrição é uma coisa absurda, assim, surreal, é de quem realmente não sabe a realidade. E que nesse momento tu não pode estar procurando as pessoas, indo atrás delas para pegar dado, para estar na porta da casa delas. Esse momento não é de fazer isso, né? Esse momento é de ficar em casa. Que loucura, né, cara? É uma crise muito absurda. A gente ficou muito sem pernas, porque a maioria das pessoas que puxam a biblioteca, que carregam a biblioteca na costa mesmo, não tem emprego fixo. Vivem de trabalhar ali naquele espaço e das ajudas de custo que vêm com os editais. Eu não estou nesse caso, então eu tenho meu privilégio de ter o meu salário, mas a maioria das pessoas sim. E aí a gente chega no momento que o edital da Fumbel finaliza, abre um outro edital da prefeitura que é ridículo, patético, que não tem condições alguma, é exatamente como tu falaste, é só para dizer que está ali, porque é exatamente para boicotar a participação. Não tem como, é surreal você conseguir todo aquele tipo de nota fiscal. Gente, tem vários amigos meus que estão tentando, que até agora não receberam a nota da Cefim e não conseguem acessar. É impossível, sabe? É umas coisas assim que a gente olha e só consegue se revoltar porque é uma manutenção desse sistema escroto que não enxerga e que exclui a gente totalmente, né? A Fumbel é um banco de empregos apenas. Eu não duvido que tem gente ali, trabalhador e trabalhadora, muito bem intencionado, mas a gente sabe que aquilo não funciona para o artista. Não funciona. Mas, assim, é aquela coisa, né? Que ninguém se admire, porque o Zenaldo falou desde o começo que a cultura ia ter que esperar. Né? Exatamente. Então, ninguém se admira. Ainda falando de edital, Secult. Já quieto em casa. Te inscreveste? Não me inscrevi. Não me inscrevi. Eu pensei em me inscrever por conta do coletivo que eu faço parte, que todos os parceiros de coletivo são pessoas desempregadas ou que trabalham na informalidade, né? E pensei em me inscrever justamente para passar esse auxílio para outra pessoa. Só que o que eu vi? No primeiro momento, naquela primeira etapa de inscrição, tudo muito em aberto, um edital que não se entende direito como é que vai funcionar, não se entende direito como é que é. Alguns amigos participaram. E aí eu comecei a perceber que estava tendo uma movimentação de muita gente que tem emprego fixo se inscrevendo em trabalhos. E que a gente sabe que não faz parte do coletivo ou que a gente não sabe com que intuito, né? E eu decidi não me inscrever justamente por isso, por saber que eu tenho um emprego fixo e que as pessoas não saberiam que eu estaria repassando essa verba. Então, eu achei melhor deixar que todos os meus amigos de coletivo se inscrevessem. Todos se inscreveram individualmente e nenhum foi aprovado. Né? E a gente não sabe por que não foi aprovado. A gente não sabe que critérios foram usados. Olha, funcionário público foi aprovado, parente de DAS da Secult foi aprovado. Então, a gente não sabe o que está sendo feito com a grana pública. Né? Se engana quem acha que eles são salvadores da pátria, que estão aí querendo... Não são. Enfim, que tristeza, que tristeza. Acho que é tão estratégico quanto esse edital da prefeitura, né? É uma coisa para dizer, olha só que coisa linda que a gente está fazendo, se preocupando com vocês nesse período de pandemia. Estamos ofertando um edital ótimo, maravilhoso para atividades virtuais. Mas, na real, a gente não sabe o que está acontecendo por trás,
para onde vai esse dinheiro. Tem um caso próximo a mim de 2 amigas que conseguiram aprovar e que depositaram dinheiro numa conta errada, que não era a conta delas. Até hoje elas não receberam. Lá na primeira etapa, assim, sabe? Nossa! É foda. Cara, eu não sei, eu tô besta. Eu tô besta de ouvir isso. Eu não É acredito, inacreditável, né? né? E eles são estratégicos, né? Porque eles colocam colegas nossos lá e nossos colegas aceitam ir para lá. Aí a gente fica assim, de bater de frente, de criar animosidades na cidade. E te convido e convido a todos e todas a ocupar todas as plataformas. O Twitter, o Facebook, o YouTube, tá entendendo? Ocupar, e a gente não pode estar na rua, mas a gente pode encher o saco deles. E eu vou lá na página do governador e dizer: governador, a Secult é uma farsa, o senhor precisa fazer alguma coisa. Em todas as postagens deles, sabe? Eu desse dia do fogo, porque eu não aguento mais isso, sabe? E tem gente que diz assim: gente, pelo menos estão fazendo alguma coisa. Não se esqueça que com o Paulo Chaves era assim: ah, não, me poupe. Me poupe, me poupe, me poupe. Esse é ausente do debate, então não falar esse tipo de besteira, sabe? Pelo amor de Deus. E eles encerraram É agora, bem né? essa estratégia mesmo, né? É essa estratégia mesmo, assim, de colocar a gente numa posição de constrangimento, de questionar, porque, poxa, a gente já está fazendo o que a gente pode. Eu estou um pouco nesse meio de conhecer pessoas que estão lá dentro e o discurso é sempre: nossa, mas é muito difícil, a gente lutou muito para conseguir isso para vocês, olha que maravilhoso, que oportunidade. Mas desse jeito, sabe? Que tipo de chantagem emocional é essa que vocês querem fazer de convencer a gente que vocês estão fazendo um favor pra gente, quando não é mais do que obrigação, sabe? É absurdo, é revoltante, e eu acho que tu tá certíssimo de ocupar esses espaços mesmo falando, porque é onde a gente pode falar. E é onde a gente tem que pontuar para que mais pessoas entendam que não é um favor, que não está sendo ótimo, não é maravilhoso, eles não estão fazendo algo lindo, sabe, dando um presente pra gente, e está sendo mal feito mesmo. E aí, por exemplo, a gente pode pegar o Festival Tia Quieta em Casa e tentar transformar isso em lei. Sim. Sabe? Tentar transformar isso em lei. Por exemplo, tem um período de chuva em Belém onde eu, que sou de teatro de rua, não posso me apresentar, não posso passar o chapéu e eu vivo só disso. Então, Festival Tia Quieta em Casa, emergencial, transformar isso em lei, para que o próximo governo não veja isso como desnecessário e não coloque. Então, já fica uma sugestão e a gente se organizar para isso. Tá entendendo? Com certeza, eu acho que é isso que a gente está aprendendo também com esse processo, né? Entendendo que a gente passou muito tempo sem usar essas plataformas e quanto que elas podem ser úteis nesses momentos em que a gente não pode estar no presencial, em que principalmente o teatro de rua, que é tão delicado nesses momentos, quando alaga, quando a gente não pode acessar determinados lugares, ou até para alcançar um público que a gente não consegue chegar mesmo. E às vezes o virtual chega mais rápido, a gente manda às vezes um link no WhatsApp e aí vai chegando nos grupos dos centros sociais, dos centros comunitários, e as pessoas vão acessando, vão assistindo, e isso tem que se tornar fixo mesmo, enquanto, quem sabe, se realmente virar lei, imagina a abertura de possibilidade que a gente tem para isso, sabe? A oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho, de ampliar essa divulgação de trabalho, e quem sabe a discussão que a gente tanto levanta o tempo todo e que fica num looping sem solução de formar plateia, formação de público, pessoas que vão ou não vão assistir a gente, quem sabe a gente alcance esse espaço justamente por conta disso, né? Desse incentivo do virtual junto com o real. Sim. Fazer o povo ver o teatro e ver que é seu, e aí não haverá governo que não seja obrigado a dar resposta. Né? Lindo, é isso. Me fala da tua produção, o que tu está fazendo? Eu vi um vídeo antes de ontem da tua palhaça e publiquei lá na página Nós Pernaltas. E aí, como é que tá a tua produção? Tu tem uma listinha já de coisa para fazer? Tu vai... Olha... As musas estão descendo sobre tua cabeça e tu tá criando coisas? Como é isso? Então, no início eu estava com um pouco de resistência, porque foi aquele processo do choque, né, do que está acontecendo, do quanto esse processo é difícil, e eu tinha uma resistência grande de me expor virtualmente, assim, de gravar vídeo, falar para uma câmera, era muito delicado, porque como eu estou há muito tempo também fazendo teatro de rua e não de palco, eu trabalho diretamente com teatro de invasão, então é o contato direto com as pessoas, e eu preciso dessa troca. E eu me senti muito travada.
Aí eu comecei a perceber que eu tinha que destravar isso aí, porque alguma coisa tinha que desenrolar e sair. Eu precisava botar alguma coisa para fora, porque não dava para ficar parado em casa, pensando, sonhando com quando isso acabar. E aí começou a moda dos challenge. E aí me Aham. chamaram para fazer parte. Falei, bora fazer um. Aí foi quando eu comecei a experimentar vídeos que eu não publiquei. Comecei a experimentar em casa uns vídeos com a minha palhaça. E aí, num dia, eu estava trabalhando com a palhaça em casa e comecei a produzir fotos, virou figurinha, virou pequenos vídeos, virou algumas coisas e surgiram várias ideias. Aí veio a campanha da biblioteca Resistência Amazônica para solicitar as doações e o aniversário de 43 anos. E a ideia era que os artistas publicassem alguns vídeos pelo aniversário da biblioteca, para a gente ganhar engajamento. E aí eu resolvi montar um vídeo, desse vídeo já me deu a ideia de outro vídeo, e aí eu tô começando assim aos pouquinhos, a deusa da imaginação e da palhaçaria tá descendo. Massa. O Nando, né, tem produzido pra caramba, né? Botado a loucura dele pra fora, Sim, vomitado na nossa tela, muita coisa bacana. E tem que rolar, né, cara? Tem que rolar. tem. Eu Tem tô que rolar. achando lindo, porque eu acho que ele me inspirou muito, assim, porque quando eu tava meio travada, eu comecei a assistir os vídeos dele e eu falei, gente, é tão simples e tão leve, tão gostoso de assistir. E a gente pode fazer, a gente às vezes está no dia a dia aqui fazendo arte em casa, conversando com alguém, por que que não transformar isso numa produção? E aí foi que foi surgindo essas ideias de pequenos vídeos e quem sabe vai desenrolar mais. Tem que desenrolar, cara. Tem que desenrolar, a gente tem que fazer. E diz uma coisa, tu mora só, tu mora com uma galera, pai, mãe, tio, irmã, cachorro, tá? Moro eu, meu companheiro e dois gatinhos. Porque só a coisa fica mais É pesada, igual. né? A solidão, Ia a tá gente, cruel. a gente tem que se ligar nisso, procurar assistir os vídeos aí, tem gente a fim de ajudar, porque né, pesa, né? Tem uma hora que pesa, tem uma hora que é muita notícia, muito jornal, e a gente precisa, né, se E a ligar. gente aqui, imagina, nós dois a gente já pesa às vezes, assim. Acho que a grande vantagem é porque nós dois somos da mesma área, então são duas pessoas da arte, duas pessoas do teatro, então tem momentos que a gente senta só para criar. Porque a Uhum. gente precisa tirar um pouco a mente disso tudo, desse peso mesmo e dessa angústia. E o poder falar com alguém sobre, né? Essa troca dentro do espaço que a gente está, que é um espaço pequeno, mas poder trocar isso com alguém, acho que é o ideal. E tendo os gatinhos em casa também dá uma leveza, dá uma brincada, uma Ah, distraída. bacana, bacana. Aqui em casa tem duas crianças, então a gente não descansa nunca. É muita demanda. E vocês cozinham? Vocês cozinham Mas é bem? bom. Vocês se Sim, viram na eu mais cozinha? que ele. É, Olha, eu me porque viro bem na cozinha. é, faz uns vídeos de comida rápida pra gente. Bora fazer um quadro, bora pensar num Eu quadro. pensei nisso. É, Eu achei um perfil no Instagram ontem que é o Cozinha Desesperada. Eu achei ah, incrível. É um brasileiro que mora na Áustria, se eu não me engano. Ele criou perfis em várias línguas. E a Cozinha Desesperada são vídeos de comida rápida e são vídeos cômicos. Ele vai botando as instruções de forma muito absurda, relacionando a receita com o momento que a gente está vivendo agora, de massa. quarentena, enfim. E aí me deu vontade de fazer isso, porque algumas receitas que eu faço dão muito errado, outras dão mais ou menos certo, mas tá saindo. Bacana. Vamos chamar de larica acidental. Aí, boa! Vamos produzir umas coisas assim. É uma boa, é uma boa. Caramba. Olha, outra coisa que eu tomei nota aqui, né? Eu estou propondo aos entrevistados e entrevistadas que tu imaginou que tinha tanta gente no Brasil anti-ciência, anti-lógica? Olha, Absurdo, né? eu acho que eu imaginei durante as eleições. Porque o discurso da maioria dos bolsonaristas ou dos relativistas é anti-ciência, né? É anti qualquer tipo de lógica, qualquer tipo de raciocínio, qualquer tipo de bom senso e de entendimento desse processo. Acho que o mais me incomoda é que essas pessoas que são anti-ciência, a maioria delas tem acesso à informação, tem acesso a uma educação de qualidade até, e nega isso.
nega porque se nega a compreender esse processo e a respeitar esse processo. E aí eu vejo algumas pessoas também dentro do seu espaço de privilégio, de informação, de acesso à educação e do conhecimento, criticando as pessoas que não têm esse acesso e que têm um tempo maior de entendimento disso, né? Porque a gente está vendo isso todo dia na rua, assim. O bairro do Guamá é o que está com o maior número de casos em Belém, já confirmados e casos até não confirmados, mas que a gente sabe que estão. Muitos amigos nossos da biblioteca estão com Covid. E aí é muito delicado, porque tem muita gente na rua, muita gente que agora está começando a usar máscara e lavar as mãos, agora está começando a entender a gravidade. E aí eu vejo discussões em alguns grupos em que a maioria está em casa, mora no centro da cidade, tem uma outra realidade, criticando a população da periferia por estar na rua e não criticando os negadores da ciência, as pessoas que estão se negando a entender e compreender e que acabam reproduzindo uma informação distorcida para essa população como um todo, né? Assim como durante o período das eleições, a informação toda chegava muito distorcida para cá. Então, a gente tinha, no resto da cidade, uma guerra, na internet, um discurso bem de Haddad e Bolsonaro, e no bairro do Guamá, a gente tinha... Ninguém sabe quem é Bolsonaro, ninguém sabe quem é Haddad. Todo mundo está se preocupando com o governador. Quem vai entrar para governador? Então, a cada esquina eram duas bandeiras, duas cores de bandeira e uma compreensão distorcida mesmo do discurso que a gente levanta na internet e em outros espaços acadêmicos também. Então, eu acho que esse momento está sendo muito forte isso, assim, eu ver pessoas que têm esse acesso negando a ciência, negando a informação confirmada e as pessoas que não têm acesso querendo compreender isso, mas recebendo muita informação distorcida. A informação tem que chegar de qualidade, né? E como é que a gente faz para... A gente é tão pequeno, a gente conversa com 2, 3, com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, mas tem que chegar com qualidade a informação, né? E tem uma turma aí empenhada no caminho contrário, né? Propagando informação errada, propaganda... E aí eu fico pensando, tu acha que tem uma lição, assim, de aprendizado imediato durante e pós-pandemia? Tu acha que as pessoas... Porque, eventualmente, para ver a ilha, é preciso sair da ilha. Será que a gente tem esse tempo já? A gente vai conseguir... Isso eu estou falando assim da população, né? Mas, por exemplo, eu estou aqui na TF, né? Onde a feira bomba todo dia, não tem esse papo. As pessoas têm que sair para garantir o seu. E as pessoas estão sem máscaras e tal. Será que essa informação já chega? Será que eles estão sentindo na própria pele e tem tempo de decodificar isso tudo e que fica uma lição? Como é que tu acha que isso vai acontecer? Eu não tenho muito... eu não acredito muito nisso, que a gente vai conseguir ter essa modificação de pensamento ou que esse choque vai gerar uma mudança imediata, sabe? Eu acho que quando eu vejo, por exemplo, que a população mais privilegiada, os intelectuais, que estão dentro das suas casas, que estão pedindo supermercado por delivery, que estão vivendo uma realidade totalmente paralela à da galera da TF, do Guamá, dos Jurunas, quando eu vejo os discursos levantados, eu sinto que a gente está muito distante de uma mudança real de pensamento e de uma compreensão do que de fato está acontecendo. Porque a gente tem uma realidade na Feira da TF, na Feira do Guamá, a gente tem uma realidade de uma população que não pode parar, porque precisa garantir o alimento daquele dia, do dia seguinte, precisa garantir o básico. A gente tem esse auxílio emergencial que mais da metade da população não conseguiu acessar e gente que não precisava tanto assim recebeu. Então, eu acho que é um momento que a gente só está mantendo, até agora, eu sinto que a gente ainda está mantendo o mesmo tipo de distanciamento, de reflexão, sem um senso crítico de fato, sem um olhar ampliado. Eu acho que a gente continua fechado nas nossas bolhas, que, por um lado, para determinadas pessoas, a internet e o acesso a essas informações, a arte que está sendo produzida, está se tornando uma nova bolha, e é por isso que eu ainda vejo nesses grupos uma crítica e uma crítica revoltada à população da periferia que está saindo para garantir o pão de cada dia, sabe? Então, eu sinto que ainda está muito longe a gente tomar consciência do que é isso, assim.
Eu não sei quanto tempo a gente precisa de quarentena para entender esse processo, mas até agora eu acho que é pouquíssimo tempo. Acho que as pessoas ainda não conseguiram sair das suas bolhas. Muita gente, dentro dos seus privilégios, eu vi muito isso, né? Uma elite intelectual que só começou a se dar conta da gravidade desse período, do que a gente está vivendo, quando os números viraram nomes. Quando eram números, quando eu estava vendo o número de uma população que eu não sei quem é morrendo, tô nem aí, não ligo para isso. Quando é o amigo da minha vizinha, opa, agora eu conheço, agora tem nome. E eu acho isso muito sério, porque enquanto a gente também não compreende que números são pessoas, não são só números, e a gente não sai dessa bolha de olhar só pra gente, não, minha família tá bem, então tá tudo certo, a gente não consegue ampliar esse pensamento, a gente não consegue gerar nenhum tipo de modificação, sabe? Entendi. Concordo, é isso, é isso. O que tu acha que falta para a classe teatral ou artística de Belém tomar as rédeas e eleger o prefeito que queremos, e transformar os projetos em lei? O que tu acha que falta? Acho que falta sair das suas bolhas, e aí bolhas não só em termos de privilégios, mas em termos de compreensão do que a gente vive, de ter um olhar crítico sobre o que a classe artística vive hoje, de como a gente é desvalorizado, e olhar para além de si, para além do próprio umbigo, porque a gente está muito acostumado a eu brigo por um edital. Se eu ganho esse edital, eu calo a minha boca. Eu não continuo questionando. Se eu consigo em determinado momento alguma coisa, eu paro de questionar, porque eu consegui. Então, parece que a gente continua lutando individualmente, cada um pelo seu, para conseguir a sua marmitinha aqui e não tô nem aí para o resto. E a gente não se reconhece enquanto classe. O comportamento mais comum da classe artística é disputar e não compartilhar. Então, a gente evita de divulgar um edital porque vai ter mais concorrência. Eu guardo o edital só para mim, leio aqui, submeto meus projetos e está ótimo. Ou então, eu trago um discurso hipócrita e eu compartilho o edital, critico o edital, mas eu estou lá submetendo minha proposta ao invés de montar uma ação coletiva de boicote àquele edital. Eu já vi muito isso acontecer. E é muito revoltante, porque aí a gente acaba fazendo uma briga sempre de 1, 2, 3 que vão para a linha de frente, bater boca, se expor e ficam marcados, e a gente não tem um grupo de fato que se une com um discurso coletivo de respeito à classe, de valorização à classe. Eu acho que a gente precisa aprender a dialogar. Eu acho que a gente não sabe dialogar enquanto classe, sabe? A gente só sabe... Oi? Se olhar, né? Se olhar. A gente não sabe fazer isso. A gente só sabe olhar para o nosso sofrimento individual, para a nossa dificuldade, para demandas que às vezes são muito centristas. Aí vem uma questão bem de privilégio mesmo, de local, espacial, social e espacial da cidade. Um pensamento e às vezes uma reivindicação muito centrista, muito pensando no centro da cidade, no centro do estado, num centro que é um polo, que tudo acontece naquele polo, e eu não consigo ampliar esse pensamento para os outros. O discurso de que não tem teatro na cidade, não tem arte na cidade, ou não tem arte nas periferias, e que a gente tem muita arte nas periferias, e que é um discurso muito cego. Eu quero ficar cego porque eu não quero ter que pensar nesse outro que está lá, vivendo uma demanda que talvez seja um pouco diferente da minha, mas também é próxima, porque a gente está no mesmo barco, a gente está ferrado do mesmo jeito, e a gente precisa pensar junto sobre isso. Então, a gente não consegue se olhar, a gente não consegue dialogar, não consegue pensar como coletivo. Eu acho que é isso que falta para a gente. Aprender que as demandas não são só minhas, não são só dos meus amigos, não é só do meu grupinho de WhatsApp. A demanda é de todo mundo. A gente tem artistas espalhados por aí, fazendo muita coisa, passando muito perrengue, e a gente precisa aprender a olhar para o outro mesmo, enxergar o outro. Isso me lembrou, mais uma vez, do Chaquieta em Casa, que sobre os recursos. Eu li lá, tem um trecho que diz que eu posso entrar com recursos para te tirar, não para tentar me incluir. Tu viu essa parte? Quer dizer, isso é muita maldade. Eles querem que a gente fique se acotovelando, brigando. E eles estão lá de boa.
DAS garantido. Que foda, né? Eu acho isso perverso, eu acho isso pensado. É violento, Eleições. né? Pode falar. É violento, né? É violento, é uma estratégia governamental de quebrar essa sociedade, quebrar a classe como um todo. É melhor eu fazer com que eles se enxerguem como inimigos do que com que eles se enxerguem como amigos e briguem comigo. É muito forte isso e é violento, assim. É escroto demais. É escroto demais. Eu falava ainda agora eleições, né? Eleições. O que me Uhum. preocupa, né? O que me preocupa, me parece, todo mundo diz que a secretária vem concorrer à eleição. Aí a preocupação que eu tenho é essa mesma equipe que vai gerar a cultura no município, puta merda, não estou preparado. Eu acho que sim. Eu já vi alguns discursos de que ela não vem porque ela não quer perder essa relação que ela já construiu nesse governo, sabe? Então, que ela não quer perder esse lugarzinho, que ela vai deixar mais para lá. Mas eu não sei, não dá para confiar nesse povo. E eu acho que sim. Eu acho que a gente já teve uma amostra do que é, de como é que funciona esse discurso. Já tinha um anúncio disso, né? Quando antes dela entrar na gestão, dos defensores e dos que iam contra ou questionavam os posicionamentos dela enquanto candidata, enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu acho que ela só fez reforçar tudo que a gente já via, tudo que a gente já entendia, o quanto que é uma politicagem escrota e que vai se manter assim se a gente não mudar esse formato e não mudar essas pessoas. Que pessoas ela está escolhendo para essa gestão e que vivência ou olhares essas pessoas têm dessa realidade, né? O Uhum. discurso parece que é um discurso ensaiado de toda a equipe. A equipe tem um discurso totalmente ensaiado, formatado, bonitinho, e aí parece que foi bem estrategicamente selecionado para que fosse justamente os nossos amigos, pessoas próximas, pessoas conhecidas, para que a gente primeiro simpatizasse, dissesse, olha só, o fulano tá lá, que legal, vou poder conversar diretamente, né, com um membro da gestão. E aí, quando a gente vai conversar, não é mais a mesma pessoa, o discurso vem com outra valoração. Atravessou um portal, É, né? é. Atravessou um portal. O que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? Eu só vou apoiar um candidato ou candidata que me venha com um plano de governo e me diga essa pessoa vai para Fumbel, essa pessoa vai para esse lugar, essa equipe vai para esse lugar. Vou transformar a Fumbel, de fato, em secretaria de cultura municipal. Eu só vou apoiar um candidato que me venha com todos esses sete, os nomes que vão para cada lugar. Tá entendendo? Para Fumpapa vai essa pessoa e que a escolha seja técnica. Porque eu não sei se artista é gestor, olha. Tem artista que é gestor, mas eu não boto Nem muita todos, fé. nem todos. Não consegue Acho que administrar a própria vida, sabe? exatamente. Era isso que eu ia dizer. É tão louco, porque a gente vive uma discussão nos nossos grupos do quanto que é difícil gerir um grupo de artistas. A gente já não consegue, às vezes, Com cinco estabelecer. pessoas. Não é isso, a gente não consegue fazer uma gestão de um grupo, a gente vai conseguir gerir um estado, sabe, uma secretaria. É muito complicado, tem que ter o conhecimento técnico, é necessário, porque aí é muito louco a gente pensar que é um tempo muito curto, né? A pessoa entra numa gestão da secretaria, vai ter que aprender a dominar todo esse sistema que é uma secretaria, todo o domínio técnico que não tinha anteriormente, para entender o que é uma gestão e não comprar só esse discurso pronto que já vem do governo, que já vem numa tabelinha de quem já está ali no partido há muito tempo, que vai te ensinar como é e você não tem a própria impressão, não tem o próprio aprendizado, né? Que é como a gente não se enxerga como classe, né? Eu percebo muito que, bem antes da pandemia, cada um com seus projetos e criando coisas. Aí eu olho, vou na página do colega que postou o espetáculo dele, que vai ser semana que vem, 3 compartilhamentos. Você está entendendo? A gente não É. se enxerga mesmo, não consegue se apoiar. Tá entendendo? Eu fiz, por exemplo, um festival chamado De Graça na Praça, onde reunia gente e foi só no papo furado. Chamei um monte de gente, bora ocupar. A gente fez na Praça da República, a gente fez em Ananindeua. Inclusive, a gente foi boicotado por um evento da prefeitura, porque eles viram que o bagulho estava rendendo e de uma hora para outra geraram um evento. Chegamos lá, tinha uma puta estrutura Ah, deles claro. lá. Foi.
E aí, um projeto muito bacana que podia ser endossado por vários artistas. Johnny, eu gostaria de participar. Johnny, qual é a participação? Ninguém compartilha, ninguém acredita no projeto do outro, sabe? É, que ranço que dá, sabe? Enfim. Ó, eu acho que foi bom o papo. Quer dizer mais alguma coisa? Quer acrescentar mais algo? Acho que tá Né? tudo certo. Tá tudo certo. Eu queria te pedir para olhar para essa lente da verdade e mandar um último recado para a gente encerrar esse papo. Ó, gente, vamos se ouvir mais, vamos compartilhar mais a informação do que a gente vive, do que é comum pra gente, vamos tentar dialogar, quem sabe a partir desses vídeos, a partir desse momento de quarentena, a gente consiga dialogar mais. Se puder, fique em casa, se cuidem, cuidem dos seus e vamos que vamos, torcer para isso acabar logo. Valeu, Alana. Valeu. Tchau, Johnny. Tchau.